Um perseguidor implacável. Um chamado que mudou sua vida e a história da igreja. O preço pago pela dedicação de um homem à pregação do Evangelho. A expansão do Evangelho do Senhor Jesus e a multiplicação de igrejas em meio a perseguições e adversidades. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, saiba mais sobre aquele que se tornou uma referência de coragem na pregação da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentada pelo pastor, escritor e consultor doutrinário e teológico Elienay Cabral. Comova-se com os detalhes de sua conversão, sua firme e consistente pregação no poder do Espírito, o incansável esforço na implantação de igrejas, sua preocupação com o discipulado e a dedicação aos vocacionados. Nos escritos do apóstolo Paulo, entenderemos com clareza o grande legado deixado para a igreja dos dias de hoje. Fé, amor e esperança. Tudo isso e muito mais nas lições bíblicas de adultos, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, esteja atento. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Comentada pelo pastor e escritor Reinaldo Odilo. Um estudo detalhado sobre a mensagem poderosa do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o retorno triunfal de Cristo, novos céus e nova terra. Estes e outros temas nas lições bíblicas de jovens. Amplie seu conhecimento sobre o que acontecerá nos últimos dias. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 13. Malaquias. Deus se importa com a família. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD neste terceiro trimestre de 2021. Chegamos à última lição da nossa revista. Depois de 13 semanas, estamos concluindo o nosso estudo sobre os profetas menores. Aproveito esta ocasião para agradecer a CPAD pela confiança em mim depositada. Meus agradecimentos se estendem ao diretor da CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues, ao diretor de publicações da CPAD, pastor Alexandre Coelho, e também ao nosso presidente, ao presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior. Muito obrigado, foi uma honra contribuir com a Casa Publicadora e com as Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil. Em nossa última lição, vamos estudar sobre Malaquias. Deus se importa com a família. Na aula de hoje, é importante que você, professor, explique para seus jovens o contexto histórico e a estrutura do livro de Malaquias. Nossos jovens devem ser advertidos quanto aos perigos de desenvolverem uma religião apática e indiferente. E, por fim, devem aprender que o propósito de Deus para as nossas vidas
implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. Porque, segundo aprenderemos aqui na lição, estudando o livro de Malaquias, para Deus, a família é muito importante. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas este canal. Mande aí a nossa aula para alguns dos seus amigos. Se você foi abençoado ao longo da revista e deseja obter um conteúdo ainda mais aprofundado sobre os assuntos trabalhados ao longo deste trimestre, você pode adquirir ainda o livro de apoio didático, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Dito isso, vamos então para a nossa aula de hoje, que tem como texto bíblico Malaquias capítulo 2, versículos 10 ao 13. A palavra do Senhor nos diz: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Na introdução da aula, é importante que você explique o livro de Malaquias. Fale para os seus alunos, professor, que este livro traz assuntos importantíssimos para a vida cristã, pois nos ensina sobre a importância da família na construção de um relacionamento sadio e honesto com Deus. Ao contrário do que muitos pensam, o tema principal da profecia de Malaquias não foi a questão dos dízimos e das ofertas, mas dos princípios que estruturavam a relação familiar do povo de Deus. Malaquias nos ensina de que nada adianta sermos fervorosos em nossa fé se somos desleais em nosso matrimônio e se somos omissos na função familiar que Deus nos confiou. Professor, destaque para os seus jovens que, de acordo com o profeta Malaquias, o relacionamento com Deus é constituído por um triângulo que envolve o homem, Deus e a família. Em pensamento similar, Matthew Henry nos ensina que onde temos uma tenda, é necessário que Deus tenha um altar. Antes de honrarmos a Deus no culto público, dentro do espaço congregacional da igreja, devemos honrá-lo no ambiente familiar, na nossa casa. No tópico 1 da lição, vamos conhecer mais sobre o profeta Malaquias. Seu nome significa meu mensageiro e aponta para o caráter profético do seu ministério. Verdadeiramente, ele foi um homem levantado por Deus para confrontar os judeus repatriados que já viviam em Jerusalém há cerca de 100 anos. Depois de quase um século na Terra Prometida, estes judeus tornaram-se indiferentes no relacionamento com Deus. Vários pecados foram se infiltrando na vida e no cotidiano daquela nação pós-exílica. Os judeus, eles foram se adaptando a hábitos e práticas que não glorificavam mais a Deus. E faziam tudo o que queriam, porque não acreditavam mais no juízo divino. Provavelmente Malaquias profetizou por volta de 430 a 420 a.C., muitas décadas depois de Ageu e Zacarias. Definitivamente ele foi o último profeta do Antigo Testamento a registrar por escrito sua profecia. Viveu em um tempo de apatia espiritual. A adoração de sua época a Deus era uma adoração teatral e robotizada.
Os judeus cumpriam rituais sem empregar sinceridade e devoção ao Senhor, porque o sacerdócio havia se corrompido. Como consequência disso, os judeus daquela época viviam conforme eles queriam e desprezavam abertamente a lei do Senhor. Deste modo, nós veremos, estudando o livro de Malaquias, que os judeus daquela época eles ignoravam a guarda do sábado, eles retinham a entrega dos dízimos e das ofertas, praticavam casamentos mistos e desdenhavam das prescrições divinas sobre a construção familiar. Faziam o que queriam e, quando desejavam, se divorciavam sem nenhum pingo de temor. Este comportamento autossuficiente só servia para comprovar a rebeldia e a desobediência daquele povo. As principais denúncias de Malaquias são contra a lassidão e o afrouxamento moral, o abandono do projeto familiar segundo a orientação divina. Tudo isso aponta para o período em que Neemias ausentou-se de Jerusalém após o seu primeiro governo, que finalizou por volta ali de 433 a.C. Por isso nós acreditamos que o livro de Malaquias tenha sido escrito entre 430 a 420 a.C. Todos estes pecados que nós citamos aqui foram impulsionados porque, primeiro, aqueles judeus começaram a questionar a palavra dos profetas. Quando duvidamos do que Deus disse, passamos a viver segundo aquilo que pensamos. E isto é perigoso demais. Professor, exorte seus jovens a jamais ignorarem os princípios da palavra de Deus. A falta de convicção na palavra gera em nós uma fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual contribui para o surgimento de lapsos morais. Por isso devemos blindar nossas mentes para que jamais venhamos duvidar dos princípios da palavra de Deus. Professor, destaque para os seus jovens que a qualificação mais importante exigida do cristão em sua relação com a palavra de Deus não é a erudição, mas a rendição. Não é a perícia, mas a disposição de viver segundo os princípios da palavra. Martinho Lutero chegou a declarar: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Será que estamos dispostos a aplicar esta frase em nossas vidas? Pergunte isso aos seus alunos, professor. A profecia de Malaquias não foi uma mensagem agradável, palatável aos ouvidos, fácil de ser entregue. O livro vai apresentar a profecia de Malaquias como um peso, uma palavra pesada, dura de ser entregue, mas dura ainda de ser ouvida. Malaquias ele confrontou as práticas pecaminosas de sua geração. O livro é composto por 6 oráculos. Ele vai falar, em primeiro lugar, sobre o amor de Deus. Em segundo lugar, ele vai exortar os sacerdotes. Em terceiro lugar, ele vai fazer uma advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade. Em quarto lugar, ele vai falar sobre a justiça divina. Em quinto lugar, ele vai trazer à tona a questão dos dízimos e das ofertas. E em sexto lugar, ele vai falar sobre as marcas distintivas do servo do Senhor. Pois bem, no segundo tópico da nossa lição, vamos refletir sobre a indiferença religiosa. Em primeiro lugar, aquele povo era ingrato. Deus tratou Judá com amor e eles responderam com cinismo. Eles estavam tão frios que já não conseguiam mais ser aquecidos com o amor de Deus. Não porque a chama do amor divino não fosse suficiente, mas porque eles a rejeitaram. Malaquias lembrou-lhes da escolha divina por Jacó. Durante anos, Deus cuidou do seu povo, porém, aquela geração descartou o amor divino para viver segundo os seus desejos e percepções. Abraçaram a apostasia. Os judeus daquela época abraçaram a apostasia. Há um pensamento que diz que a ingratidão é tornar descartável quem um dia foi fundamental. Esta frase resume bem a realidade
daquele povo na relação deles com Deus. Professor, ensine os seus jovens a serem gratos a Deus. Lembremos-nos de tudo que Deus fez e faz por nós. Sejamos gratos, gratidão é a memória do coração. Um coração grato permanece sempre entusiasmado. Um coração sem gratidão perde a energia de sua devoção. Nós veremos que a indiferença religiosa era perceptível naquela geração, principalmente no comportamento dos sacerdotes. Eles realizavam o sacrifício de qualquer jeito. O profeta Malaquias denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo se encontrava. Naquela época, o povo estava abatido, totalmente envolvido pela desilusão e com muitas dúvidas no campo da fé, pois acreditavam que as promessas de Deus que diziam respeito à restauração após o cativeiro babilônico não haviam se cumprido. Além dessa crise angustiante, Judá ainda estava sob o domínio de uma nação estrangeira, a Pérsia. E uma pesada carga de impostos era cobrada do povo. Esta situação política de subjugação a uma potência estrangeira gerava muita pobreza e problemas financeiros. Além do mais, Judá também sofria constantemente com a hostilidade das nações vizinhas. Como as coisas não aconteciam do jeito que eles queriam, eles responderam com indiferença a Deus. Não reconheceram que eles estavam assim por causa dos seus próprios pecados, mas atribuíram esta responsabilidade a Deus. Por causa disso, trocaram a obediência pela indiferença, o compromisso pelo descaso, a paixão pela robotização. Deste modo, o culto a Deus acabou prejudicado, pois era apresentado simplesmente de qualquer jeito, feito por fazer. Irmãos, o povo de Deus não pode ser indiferente. A indiferença do povo de Deus fere mais a Deus do que a iniquidade do mundo. O ímpio peca porque não conhece, mas nós conhecemos a palavra de Deus e experimentamos o amor do Senhor em nossos corações. Portanto, a indiferença não pode ter espaço em nossos corações. Professor, fale isso para os seus jovens. Se eles eram indiferentes no culto, nós não poderíamos esperar outra coisa senão a falta de fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Eles falhavam intencionalmente na entrega dos dízimos, porque passaram a ser regidos pelo materialismo. Como consequência, se privavam de receber as bênçãos de Deus. Aqui, no livro de Malaquias, há um princípio espiritual claro. Enquanto a obediência gera bênçãos, aprendemos neste livro que a desobediência detém as bênçãos de Deus. Malaquias alertou sua geração que se ela voltasse a contribuir, receberia as bênçãos da parte de Deus. O dízimo, na Bíblia, ele constitui um gesto de amor e partilha da fé. Como faltava fé e amor, eles não contribuíam. A ingratidão, a falta de compromisso com a lei do Senhor e com as contribuições eram sinais evidentes da indiferença religiosa que tomava conta daquele povo. Professor, mais uma vez, destaque para os seus alunos que a indiferença religiosa não pode ter espaço no coração do cristão que se relaciona com Deus. A fé é um fogo que nos inflama, não um antidepressivo que nos deixa apáticos. Portanto, devemos ser fervorosos na prática da nossa fé. No tópico 3 da nossa lição, chegamos à parte central do nosso estudo sobre o livro de Malaquias, pois aqui aprenderemos que a família é importante para Deus. Infelizmente, os homens de Judá foram desleais para com Deus de várias formas, não apenas no culto, mas também no modo como se posicionavam e tratavam os seus familiares. Deus sempre se preocupou com a construção familiar. Por isso, presenteou os judeus com leis claras que orientavam os homens
na edificação de suas famílias. A lei divina, por exemplo, proibia os casamentos mistos, pois esta prática poderia ser uma forma sorrateira de se introduzir a idolatria entre o povo de Deus. Não era uma questão racial, era espiritual. Mas apesar da lei proibir, os judeus daquela época, da época de Malaquias, estavam se casando com mulheres pagãs e idólatras. Esta prática de insubordinação estava abrindo a porta para a paganização de Judá. Professor, ensine seus jovens a obedecer aos princípios que a palavra de Deus nos diz na construção de uma família. Um princípio muito importante a ser ensinado é se casar com alguém que possui a mesma fé. Na nossa lição aprendemos que não devemos nos unir a alguém que se recusou a unir-se a Cristo. A desobediência a este princípio vai resultar em muitos problemas familiares. Se não bastasse a questão dos casamentos mistos, o divórcio também estava sendo normatizado entre os judeus, apesar de Deus proibi-lo. Os homens mais velhos descartavam suas esposas, trocando-as pelas jovens estrangeiras. Os homens daquela época passaram a ser guiados pelos desejos da carne. Suas decisões eram tomadas com base na aparência. Eram homens concupiscentes e desonrados. Professor, fale para os seus jovens o perigo de sermos guiados pela carne. Há uma pergunta interessante a ser feita para os nossos jovens. Será que a concupiscência é tão doce e lucrativo que vale a pena alguém queimar no inferno por causa dela? Não troque a presença de Deus pelos prazeres da carne. Não descarte o projeto familiar por causa das ilusões do Eros. A paixão concupiscente, ainda hoje, tem destruído muitas famílias. Professor, exorte os seus jovens a amarem segundo Deus, a amarem sua família segundo Deus, a amarem suas esposas segundo Deus. A Bíblia nos ensina, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Sabemos também que o mesmo se aplica em relação à mulher. O profeta Malaquias nos ensina que Deus espera de nós não apenas o compromisso com Ele, mas também com o projeto familiar que Ele nos oferece. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem uniu pela primeira vez o homem e a mulher, e dos dois fez um por intermédio do amor. Em nossa lição aprendemos que o matrimônio, em sua destinação originária, é fundamentalmente indissolúvel, pois o que Deus uniu não separe o homem. A paixão da concupiscência não pode ser o motivo para o abandono do projeto familiar. Se desejamos agradar a Deus, primeiro devemos agradar as nossas famílias, nossos cônjuges, as pessoas que escolhemos amar e com as quais estabelecemos uma aliança diante de Deus. Por isso, professor, aqui podemos ensinar aos nossos jovens que na escolha de alguém para amar, a aparência ou a emoção não pode ser mais forte do que a convicção e a obediência aos princípios bíblicos. Ame alguém que ama a Cristo. Faça de seu lar um testemunho de louvor. Infelizmente, no mundo atual, vemos muitos cristãos abandonando o projeto familiar por motivos pífios. Isto só revela nossa indiferença religiosa e nossa relativização da palavra de Deus. O cristão não deve viver segundo as ideologias deste mundo, pois elas mostram-se constantemente nocivas à fé em Jesus e aos princípios da palavra. Devemos ser guiados pela palavra de Deus. Na conclusão da nossa lição, é importante que você, professor, ensine aos seus jovens que o casamento ele não pode ser concebido como um projeto a curto prazo, mas como um compromisso estabelecido por Deus, diante de Deus, para a vida. Casamento é mais do que um contrato jurídico, é uma aliança espiritual, estabelecida diante de Deus,
pois no casamento homem e mulher se tornam um. Deus é a grande testemunha dessa união. Portanto, o cristão é chamado a honrar sua família no exercício de sua fé. Podemos dizer aqui que há uma dimensão sagrada na família. Professor, destaque para os seus jovens que Malaquias é o único livro da Bíblia que descreve o efeito devastador do divórcio na família, na igreja e na sociedade. O profeta apresentou no seu livro as lágrimas e os choros compulsivos das esposas judias que foram repudiadas. Essas mulheres que serviam a Deus e eram piedosas foram injustiçadas ao serem substituídas por mulheres idólatras, joviais e profanas, porque os homens se guiaram pela aparência e pelos desejos da carne. Finalizamos a nossa lição refletindo sobre o valor da família. Os profetas menores ao longo deste trimestre nos trouxeram grandes reflexões sobre temas fundamentais para a nossa vida cristã. Que possamos colocar em prática todos estes ensinamentos. Obrigado a todos que nos acompanharam durante este trajeto. Foi uma grande alegria poder contribuir trazendo esta reflexão para os nossos jovens sobre a vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.